a situação do Flávio. O Flávio está sendo amplamente questionado na sua liderança por todo mundo. São vários atores políticos agora que estão com a faca no pescoço do Flávio. A gente viu, por exemplo, recentemente, chegamos a comentar aqui na live, o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira dizendo que não ia apoiar, que ia tirar o apoio do PEPUNE, que tem mais de 100 deputados, se o Flávio não tivesse um outro comportamento. Aí a gente viu, antes disso aí, esse processo do Zema, que beleza, se desgastou por conta de questões internas do partido, mas de qualquer maneira é uma figura relevante aí na disputa presidencial e se colocou contra o Flávio. Aí nós vimos também agora a Michelle. Então, assim, já são 3 atores políticos relevantes que estão se colocando contra. E isso tudo é faro de fraqueza, é sinal de fraqueza. Quando você sente o cheiro da fraqueza, aí você vai lá e toca o sujeito na barriga, que é o que está acontecendo com o Flávio. Ele tá fraco, desde o negócio do Vorcaro... Sangue na água. Sangue na água, os tubarões estão chegando. Desde o negócio do Vorcaro, não tem uma pesquisa que mostra mais o Flávio conseguindo vencer o Lula no segundo turno. O Flávio está com dificuldades sérias de aparecer melhor do que o Lula no segundo turno. E, veja, é uma questão também, não é uma fotografia, é uma questão potencial. Potencial. Porque se a gente olha as pesquisas que envolvem Renan e Lula no segundo turno, geralmente o Lula está na frente. Só que, potencialmente falando, nós temos um deslocamento a favor da candidatura do Renan. Por exemplo, nesse gráfico aí. Vamos comentar esse gráfico. É um gráfico bem relevante. Aqui tem o tweet do Riso. Intenção de voto para presidente, poder data, né? Aí você veja, isso aqui no segundo turno, cenário 3. O que acontece no cenário 3? Você tem uma queda ali do branco nulo de 2 pontos percentuais e uma subida do Renan de 2 pontos percentuais. E o Lula isso. Saiu agora, então, essa de junho. Saiu agora. E o Lula se mantendo 45. Bom, tem uma diferença? Ok. Obviamente tem uma diferença aí de 7 pontos. Não é uma diferença desprezível. O que ocorre é que você tem uma grande quantidade de gente ali no branco nulo e do não sabe. São 17 pontos percentuais do branco nulo e não sabe. E a queda do branco nulo transferiu diretamente pro Renan. Porque poderia ter feito o contrário, né? Poderia transferir, sei lá, 1 ponto pro Renan e 1 ponto pro Lula. Mas não. São os 2 pontos transferindo diretamente pro Renan. Ou seja, a tendência, se você for olhar esse gráfico com malícia, no segundo turno, o desconhecimento do Renan, se ele for ao segundo turno, obviamente será esmagadoramente menor, porque tá aí. Não vai ter esses 14 branco nulo de desconhecimento. Não, mas eu vou te falar, não existe hoje no Brasil 38% de brasileiros que conheçam o Renan. Ali já é uma galera que vai votar em qualquer um contra o PT. Exato. E essa subidinha foi, eu acho que esses 2% aí, se não Que for só passaram margem de a conhecer. erro, eu acho que foi isso, exatamente. Exatamente, que passaram a conhecer. Mas ele estando no segundo turno, é todo o voto contra o PT, mais o voto contra o PT de gente que hoje não conhece, que está ali no branco nulo não sabe. Se se confirma essa tendência desse branco nulo não sabe ir para o Renan, a gente só precisa ganhar mais 7 pontos percentuais. Só tem 7 pontos percentuais. E está se disputando 17. 17. Então 17 para 7. Não é difícil. Mesmo que o Lula suba 1 ou 2, ainda assim você tem, sei lá, 8 ou 9 para disputar, sendo que o desconhecimento dele é maior. E sendo que essa lógica que nós estamos mostrando aqui já não é a lógica que impera na pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. A lógica que impera na pré-candidatura do Flávio Bolsonaro é inversa. Ele está perdendo essa vantagem no segundo turno e a cada pesquisa que sai mostra que ele perde a vantagem. Portanto, o diagnóstico de que realmente a candidatura dele se torna inviável para vencer a do Lula e a candidatura da terceira via, especialmente do Renan, se torna viável para vencer o Lula é um diagnóstico correto. Não é propaganda, é a realidade. Sim, e é importante, ali mostrou aquele 14% de não sabe, esses 14 já conhecem o Lula, mas não conhecem o Renan ainda, em grande medida. Então, é difícil que o Lula ele aumente muito isso aí ou dispute aqueles 14%. Exatamente, ali. todo mundo já sabe quem é. Então, interessante, hein? Está se formando um clima, meus amigos, grandioso, tá? Acho bem legal isso aí que tá acontecendo. Eu também não achava, eu tô até meio incrédulo, assim. Eu vou lá, posto o vídeo no Instagram, o pessoal segue. Aí vejo aqui, vem a pesquisa, aí vem a Michelle, nossa camisa 10, ajuda aí pra caramba. Tá se formando um negócio, aquele Goldlock scenario, né?
tudo tá convergindo assim, tá interessante isso aí. Tá interessante, tá interessante. Tudo está convergindo. Vamos reagir a alguns trechos do vídeo da Michelle? Vamos ver o vídeo da Michelle, reagir a alguns trechos do vídeo da Michelle. Enquanto o operador procura aí, vamos fazer a propaganda do que vocês vão receber hoje, caso vocês entrem no Valete Plus. E eu peço, por favor, que vocês entrem. Entrar no Valete Plus é importante para prestigiar a live. Eu sei que todos vocês querem o Renan. O Renan é o dono do programa dele aqui, que acontece às 3 horas. Só que o homem tá trabalhando. É inevitável que ele esteja fazendo as coisas da pré-campanha. Então, até o final dessa jornada, vocês vão ter que ter bastante tolerância e bastante, assim, simpatia e boa vontade com as pessoas que tentam substituí-lo aqui. Porque a gente está fazendo esse trabalho justamente para manter os programas e para manter a captação de gente nova no Valete Plus e de orçamento para fazer as nossas coisas. Lembrando que a gente não tem bilionário para nos ajudar, a gente não tem Salim Matar, não tem ninguém, a gente tem nós. O que vocês vão receber, caso vocês entrem no Valete Plus, vai ser esta revista do mês, Prendeu, Matou, sobre segurança pública e sobre o direito penal do inimigo, e vai receber esta revista aqui do Vorcaro, o Lobo da Faria Lima, e esse maravilhoso livro aqui do Sócrates, Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, escrito por Xenofonte, que eu sempre elogio, faço esse elogio várias vezes. É a mais bonita capa de livro que nós temos. Essa capa está extraordinária, extraordinária. Grande trabalho, acho que, do André Andrade. É muito, muito, muito bonita essa capa mesmo. E tem um prefácio aqui meu, que eu escrevi com muito carinho. Esse é um bom prefácio, um dos melhores prefácios que eu já escrevi para livro aqui do MBL. É esse aqui, prefácio assinado por mim, que eu cito aí uns helenistas e tal. Ó, esse livro, só esse livro já vale que você entre no Valete Plus. Então é isso. Vamos agora reagir a algum trecho. Isso é uma arte de passivo-agressividade ardilosa. Tem um cara, o Wesley falou, peraí, Pondo falou do Renan. Quem é Pondo? É Pondé? Falou do Renan? É isso? Falou do Renan? Ele mandou um pondo e jogou um emoji Pondo assim. Isso aí. Acho que é Pondé. Não, Pondé? Será que o Pondé falou do Renan? Pondé. Pô, se o Pondé falou do Renan, procurem aí, porque eu quero reagir. Falou que você faz análises cabalísticas. Eu gosto demais do Pondé, considero o Pondé assim, uma das figuras intelectuais mais interessantes do Brasil. Já entrevistamos o Pondé. Eu vi, inclusive, no Não Vai Ter Golpe, ele aparece. Aparece no Não Vai Ter Golpe, mas eu entrevistei para o Valete Plus há muitos anos atrás, quando ainda era... Muitos anos atrás, mas há bastante tempo atrás, quando era o Clube MBL, foi uma das melhores entrevistas que eu fiz. Para mim, as duas melhores entrevistas que eu fiz foi do Pondé e do Roberto Mangabeira Unger. Foi as duas pessoas assim, mais qualificadas, disparadamente, que eu fiz. A do Mangabeira Unger eu assisti. Não, baita entrevista. Mangabeira que é assim, Mangabeira é um gênio, né? Mangabeira é uma grande figura. Uma pena, fazendo esse parênteses aqui, que o projeto político do Mangabeira tenha sido tão, assim, ele nunca conseguiu fazer as coisas isso que eu ia perguntar, tão o quê? Cadê o adjetivo? Não existe. Não foi, não ocorreu, assim, isso é um pouco triste, porque o Mangabeira é um cara que tem muitas ideias. Tá aí, vou falar uma coisa aqui, se o Mangabeira está vendo, porque ele tá muito velhinho, ele mora nos Estados Unidos, é professor de Harvard. Se a gente vence e o Mangabeira está... O Mangabeira poderia ser um consultor de algumas coisas do... Eu seria favorávelzíssimo a isso. E uma vez a gente tava... É porque ele foi ministro do governo Lula, às vezes pega mal, vai dizer, o lulista... Mas assim... Até aí o Marcos Lisboa também foi, e o Kim falou lá. Também acho. Amigo, vem pra cá. Inclusive, uma vez a gente tava conversando disso, né? O Mangabeira Unger, se o Ciro Gomes tivesse ganhado, ele seria tipo o que o Olavo foi pro Bolsonaro, seria o Mangabeira Unger pro Ciro, entendeu? É um cara inteligentíssimo, o Mangabeira Unger aí. Ele é... Não vou dizer que ele é trabalhista, eu acho que esses rótulos talvez eles resumam mal o Ele é um trabalho. Unguerista. Eu acho que ele tem autonomia intelectual suficiente para ter as suas próprias ideias. E ele tem um projeto de Brasil, assim, ele tem um projeto de Brasil de trazer a economia do conhecimento. Ele fala, eu já assisti palestra dele, trazer a economia do conhecimento, fazer isso, fazer aquilo, superar tais coisas, não sei o que, o pobrismo. Só que todas ele chamou ideias... petismo de pobrismo, né? Todas essas ideias, infelizmente, ficam no céu platônico. Ele nunca conseguiu achar o cavalo que vai levá-lo até lá. E eu me lembro bem de eu ter uma conversa informal com ele. O Renato tava, eu acho. O Renato tava. Tinha uma galera que tava. E ele, informalmente, ele perguntando com aquele sotaque americano dele, que tem um sotaque engraçadíssimo. Ele, mas essa mulher, essa que foi com um revólver, como ela conseguiu tantos votos? Ele ficou absolutamente
estupefato como era possível que uma pessoa tão imbecil quanto a Carla Zambelli conseguisse tantos votos. Eu disse, professor, a política de redes é assim, né? As pessoas conseguem votos, mesmo sendo muito imbecis. A gente teve um cara bem forte que conseguiu muitos votos e se elegeu, Daniel Silveira, quebrando a placa da Marielle. Teve um cara que se elegeu fazendo um hambúrguer do Bolsonaro, o famoso Bolso Burger, o tio Trutz. Você tá ligado que existe isso? Eu não sabia da história do Bolso Burger. Existe isso, pelo amor de Deus. O grande Bolso Tem como Burger do jogar tio aí o Bolso Trutz. Burger? Isso existe. Ele foi o quê? Deputado? Bolso Burger? É. Tem o Lula do Bem. Você já viu o Lula do Bem? Não vi. Não o Lula do Bem? Ele é um cara que ele parece o Lula, mas ele é bolsonarista. Então ele é chamado de Lula do Bem. O Lula do Bem. Joga aí o... Eu quero ver o Bolso Burger e o Lula do Bem. O Bolso Burger. Teve o Coringa Reaça. Você sabe que se as suas maquinações para o futuro do Brasil derem certo, no futuro existirão um hambúrguer, entendeu? Não quero, não. Esses caras vão aparecer. Aí, pô, lanchonete cria Bolso Burger e vira notícia nacional. Pô, a gente comentou isso extensivamente. Uma lanchonete do Campo Grande especializada em hambúrguer repercutiu na imprensa nacional devido ao Bolso Burger e tal. Agora veja como ele se elegeu, o cara do Bolso Burger. Você vai achar que ele se elegeu. Ele se elegeu, o cara do Bolso Burger. Eu tô fazendo, eu já fiz o Renan Santos de queijo. Não sei se então. E por que acontece? Eu comecei a gravar os vídeos no Instagram e eu percebi que quando as pessoas no Brasil, é o seguinte, assim, em outros países existe esse negócio de tradição partidária. Vê no meu Twitter, vai achando enquanto isso e pesquisa lá. Renan Queijo. Tem Pondé, tem Michele... Na fila. Depois a gente vai fechando os parênteses. Entendeu? Na mesma ordem que a gente abriu, a gente vai fechando. Aqui é uma live de digressões. A gente vai fazer 10 coloca digressões. Coloca o Renan de queijo. Porque o negócio é o seguinte, tem um negócio no final a gente vai chegar, sei lá, num plano megalomaníaco que eu vou começar a falar de maneira muito animada quando a gente vai tomar, sei lá, o exército brasileiro. Porque o que invadir a Colômbia. Em outros países tem tradições partidárias que é assim, o cara, Estados Unidos, ele vota no Partido Democrata. Aí o avô dele votou no Roosevelt, o pai dele votou no Bill Clinton e ele vai lá e vai votar na Kamala Harris. Vai em imagens, eu acho que você vai achar. E aí, aqui no Brasil não é assim, é muito personalista, né? O cara não vota no partido, ele vota na pessoa. Então, aqui, né, o que eu percebi? Cara, por mais que eu adore falar de ideias no meu perfil, no Instagram, os seguidores, eles vêm quando eu falo que eu sou amigo de Renan Santos, entendeu? Lógico. Então eu junto essas duas coisas. O que acontece? Os bolsonaristas, agora que o Bolsonaro tá preso, alguns deles começaram a gravar vídeos com um Bolsonaro de papelão do lado deles. Eu não sei se chegou a ver isso. Joga Bolsonaro de papelão, mais um parênteses. Vocês vão entender. Não vi. Bolsonaro de papelão no Google de Imagens, você vai achar. E aí tem um Bolsonaro de papelão e as pessoas gravam vídeo, que assim, é pra ficar bem óbvio, sabe? Então assim, eu aqui, ó, Bolsonaro, papelão, ele está aqui, Bolsonaro, aqui do meu lado. E aí eu quis amineirar essa tradição e aí eu agora coloco um Renan Santos de queijo em tamanho real, fica do meu lado, nas lives, para que as pessoas saibam e assimilem, entendeu? Exatamente. Agora que estou com este Renan Santos. Ele gosta da gente. Exato. Em Minas Gerais. Em Minas Tem Gerais, eu comecei a fazer lá isso, tem entendeu? pão de queijo. E aí, isso, por incrível que pareça, quer dizer que você gostam... acha que os seus seguidores são retardados? Não, eu acho que por algum motivo as pessoas gostam mais disso do que de falar de, sei lá, ajuste fiscal, entendeu? E coisa assim. Ajuste fiscal é muito algum chato, motivo. Né? Pelo amor de Deus, quem ganha a eleição no Brasil falando de ajuste fiscal? E aí agora eu sou o cara do Kim. Renan Santos de queijo. E, enfim, aí a gente fechou esse parênteses. E aí o outro era do Mangabeira Unger, que a gente ia falar algum negócio dele, mas já esqueci o que era também. E é isso, né? Não, o do Mangabeira foi só de dizer que ele era muito. Ele ficava surpreso, ele ficou muito surpreso dessas coisas todas, assim, do fato de que esses tantos idiotas conseguiram vencer. E daí eu tava falando do Daniel Silveira, que quebrou o negócio, do cara do Bolso Burger, do delegado Caveira e várias outras figuras caricatas que a gente teve o desprazer. O Bruno tá rindo aí. Várias figuras caricatas que nós tivemos o desprazer de ver ascendendo na República, cara. Um bando de idiotas. Um dos maiores idiotas nesse processo você aí. O Renan de Queijos. O Marcos Duval. O pseudo-instrutor da SWAT. Você sabe que é falso, né? Sei. E a gente procurou saber. E é falso. E não é. Que é outra figura completamente idiota. Um senador da República. Então, assim, é muita gente desqualificada, muita gente desqualificada. O Hélio Negrão, grande Hélio Negrão, o negão do Bolsonaro, que foi indicado, acho que não venceu, mas foi indicado para o Tribunal de Contas da União, como um dos conselheiros do Tribunal de Contas da União.
É triste, é triste. Mas a gente vai com fé em Deus e em Mitra, a gente vai... Tudo isso deixará de ser limpar triste a partir do momento que não for Bolsoburger e sim Renan Cages, tá? essa figura. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Coloca... olha aí, o grande Hélio Negão. Ele é muito bom, né? Com a bandeira assim de Israel e tal. Muito bom, muito bom.